Bom dia, então, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um exemplo de superposição que nós temos no material dessa semana, tá? O que acontece aqui? Temos duas fontes diferentes, temos uma fonte decorrente e uma fonte de tensão. A ideia da superposição é a gente desativar todas as fontes e manter apenas uma, para simplificar, e aí a gente fazer a soma das respostas de cada uma dessas fontes. No caso desse exemplo aí, nós queremos analisar a corrente zero. Então a gente vai calcular I0, fazendo com que somente a fonte de corrente atue e depois somente com que a fonte de tensão atue. E depois a gente vai somar a resposta dessas duas. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Para eu ter a resposta do meu I0 completo, eu vou ter I0, vou botar aqui I0 da fonte decorrente, depois mais o I0 da fonte de tensão. Tá? Vou colocar aqui dessa forma. Vamos prosseguir, então. Vamos começar calculando o I0 relativo a essa fonte de tensão. Para eu poder desativar essa minha fonte de corrente, eu zero ela. Se eu zero a fonte de corrente aqui, eu estou dizendo que por aqui não passa nenhuma corrente. Se por aqui não passa nenhuma corrente, este é um circuito aberto. Então, para eu desativar qualquer fonte de corrente, eu abro o circuito. Bom, como é que vamos resolver esse circuito aqui? Tá? Para eu calcular esse zero, que eu estou chamando de I0 FT, tá? I0 da fonte de tensão. Mas aqui no livro ele botou como I0 linha. Para eu poder calcular isso aqui, eu vou traçar a seguinte estratégia. Eu vou, primeiro, juntar esses caras aqui. E depois eu vou fazer o paralelo deste aqui com este aqui. E vou chamar isso aqui de Z. Tá? Então, deixa eu pegar aqui uma caneta e colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser a minha impedância Z. Simplesmente. Tá? Então, vamos calcular quanto que vai ser esse Z. Z é impedâncias em paralelo. Para eu fazer o cálculo de impedância em paralelo, eu faço Z1 vezes Z2, tudo isso dividido por Z1 mais Z2. Eu vou utilizar aqui uma calculadora, gente, para o resultado pelo menos ficar um pouquinho mais agradável de olhar, senão vai ficar muito desorganizado. Z vai ser igual a fração Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2, tá? Bom, para eu fazer esse cálculo aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo diminuir essa calculadora. Consigo. Beleza. Para eu fazer esse cálculo aqui, eu vou fazer o seguinte. Z vai ser igual. Z1 ali é essa impedância em preto aqui, que é a soma série dessas duas, ou seja, 8 mais J10 vezes Z2. Z2 nada mais é que menos J2. Tudo isso fazendo a soma aqui embaixo. Então, a soma aqui embaixo desses aqui vai ser 8 mais J10 mais menos J2. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Para a gente poder resolver isso aqui, gente, claro, dá para botar diretamente na calculadora, mas eu já vou antecipar um cálculo aqui, ó. A parte de cima ali eu vou deixar como tá. 8 mais J10, opa, 8 mais J10 vezes menos J2. Aqui embaixo, gente, como são coordenadas retangulares,
Para eu fazer a soma de coordenadas retangulares, eu somo parte imaginária com parte imaginária, parte real com parte real. A única parte real que tem aqui é a 8, e as partes imaginárias são J10 e menos J2. Portanto, isso aqui vai ficar mais J8. Então, essa aqui é a minha impedância equivalente paralela. Eu vou pedir agora para a HP me calcular esse valor aqui. Então, eu tenho que... Deixa eu ligar aqui minha HP. Eu vou configurar ela aqui, como sempre, para ela trabalhar em graus. E eu vou pedir para ela me mostrar em coordenadas polares. Preferência. Então, aqui eu vou colocar essa equação. Abre parênteses. Vou começar pela multiplicação. 8 mais J10 vezes, não tem parte real, e menos 2. É isso. É isso. Tudo isso aqui dividido por 8,8. Portanto, a minha impedância nesse caso vai ficar 2,26 ohms com um ângulo de menos 83,65. Então, isso aqui vai ficar 2,23 ohms com um ângulo... Ele não tem um sinal de ângulo aqui para mim, com um ângulo de menos 83,65. 65. Certo. Daí o que a gente tem que fazer agora? Eu encontrei toda essa impedância aqui, tá? Ela é o meu Z. Como agora eu tenho esse Z encontrado, eu noto que tanto esta impedância quanto essa estão em série. Então, para eu encontrar essa corrente aqui, que é a corrente que a minha fonte de tensão está fornecendo, basta eu dividir a tensão por todas essas impedâncias aqui. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, gente, vamos ter o seguinte. A corrente IFT, foi assim que eu chamei ela, deixa eu ver aqui como é que eu chamei. IOFT, isso. A corrente IOFT, portanto, vai ser igual a tensão que está sendo aplicada, que ali é a J20, ou 20 com ângulo de 90 graus, a tensão vezes a impedância. Opa! A tensão é igual a corrente IOFT vezes a impedância total, tá? A minha tensão nesse caso ali é J20, tá? Ou 20 com ângulo de 90 graus, é que está em coordenadas retangulares, e OFT é o que eu estou querendo encontrar, e a minha impedância vai ser simplesmente a soma série de todas essas impedâncias ali. Então, vai ser 4 mais, no caso, menos J2, mais essa minha impedância Z, tá? Eu vou substituir depois aqui no final. Então, eu tenho que IOFT vai ficar J20 dividido por 4 menos J2 mais 2,23 com ângulo de menos 83,65. Isso. Então, meu IOFT vai ser igual a... Eu vou primeiro resolver fazer essa soma aqui da parte de baixo, tá? Então, eu vou somar 4 menos 2 mais 2,26 com ângulo de 83,65 negativo. Isso aqui vai me dar 6 com ângulo de menos 44,97. 6 com ângulo de menos 44,97 graus. Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Tensão igual a corrente. Tá.
Aparentemente tá. Uhum. Agora eu vou encontrar esse IOFT. Então eu vou fazer J20, ou seja, 0,20 dividido por 6 com um ângulo de menos 44,97. Um ângulo de 44,97. Certo? Essa corrente vai me dar 3,33 com um ângulo de 134,97 amperes. Acho que é isso. Beleza. Vamos prosseguir então agora para a segunda etapa. O que a gente vai fazer na segunda etapa? A gente desativou essa fonte decorrente e considerou apenas essa fonte de tensão na primeira. Agora, nessa segunda etapa, nós vamos desativar essa fonte de tensão e vamos considerar apenas a fonte decorrente. Para eu desativar a fonte de tensão, eu tenho que zerar o valor dela. Então, sobre este ponto aqui, vai ter zero de tensão. Zero de tensão vocês conseguem obter facilmente na prática colocando um curto. Porque num fio bom, num fio ideal, a queda de tensão é zero. Tá? Então, para vocês anularem uma fonte de tensão, vocês curto-circuitam ela. Tá? É o que a gente faz nesse caso quando a gente desativa a fonte de tensão. Daí, pessoal, vamos ficar aqui com 3 malhas de corrente. Você deve estar olhando e estar se perguntando, mas professor, não é mais fácil fazer por nó? Geralmente é, quando tem fonte de corrente. Mas eu prefiro, nesse caso, fazer por malha, porque uma dessas correntes de malha aqui, se vocês forem ver, já está sendo determinada por essa fonte de corrente. E 3 aqui, gente, é igual a 5 amperes. Então, eu já vou deixar isso aqui bem explícito aqui. E 3 é igual a 5 amperes. Como ele não me disse o ângulo, deve ser ângulo de zero, tá? Daí eu fico apenas com 2 malhas, a malha 2 e a malha 1. Vamos escrever, então, a equação dessas malhas. Malha e 1. Nesse caso aqui, eu tenho a tensão sobre esse resistor aqui, tá? Eu vou seguir com que a polaridade de cada um deles siga a da corrente de malha, como tradicional, né? E a mesma coisa vai acontecer aqui para esse lado. Lembrando, gente, a cada nova equação de malha, vocês assumem novas polaridades, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Aqui na malha 1, a gente tem a queda de tensão desse resistor, mais a queda de tensão do indutor, mais a queda de tensão desse capacitor ali. Tá? Tudo isso tem que ser igual a zero. A queda de tensão daquele resistor vai ser 8 ohms vezes a corrente que passa por ele, que é I1. A queda de tensão do indutor vai ser J10 vezes a corrente que passa por ele. No caso aqui eu tenho encontro de 2 correntes de malha. I1 entra no sentido positivo, então vai ser I1 menos 5 amperes. Seria I3 no caso ali. Mais. Neste capacitor aqui, eu também tenho encontro de 2 correntes de malha, então vai ser menos J2 ohms. Vou tirar esse mais aqui da frente, tá? Menos J2 ohms vezes I1 menos I2. Tudo isso tem que ser igual a zero. Vou arrumar essa equação aqui, para ficar tudo certinho, tá? Então, eu vou separar tudo que for relativo à variável I1. Eu tenho 8, eu tenho mais J10 e eu tenho menos J2.
Isso. Vou separar tudo relativo à variável I2, que no caso aqui é só o menos J2, eu acho. Isso. E eu vou separar tudo que não é relativo a nenhuma variável. Então, no caso, ficou esse menos 5 com ângulo de 0 vezes J10. Vou passar lá para o outro lado, da mesma forma. 5 com ângulo de 0 graus, ou simplesmente 5, né, gente? Vamos abreviar, vezes J10. Já dá para a gente resolver isso aqui, né, pessoal? Isso aqui, 5 vezes J10, vai ficar simplesmente 50. Tá. Ah, aqui, ó, menos J2 com menos I2 vai ficar positivo. Então, isso aqui vai ficar J2. Esses dois aqui a gente também já pode resolver. Mais J10 menos J2, a gente vai ficar com J8. Tá, fechamos a equação aqui da malha 1. Tá? Vamos fazer agora a equação da malha 2. Eu vou chamar esse capacitor aqui de VC1, tá, gente? Para não ter confusão ali com o outro capacitor, certo? Aqui no caso da malha 2, vamos começar aqui por baixo, fazer a soma dessas tensões. Então, eu tenho aqui VC1 mais VC2, que é a tensão do outro capacitor, mais a tensão do resistor dessa malha. Aqui eu também vou chamar de VR1 para não ter risco de confusão, tá? Tudo isso igual a zero. Tensão desse capacitor 1 aqui, bom, a tensão desse capacitor vai ser a capacitância dele, menos J2, vezes as correntes que passam por ele. Como eu estou analisando a partir da malha I2, e eu assumi o positivo neste ponto, a corrente 2 entra no positivo, então ela vai ser positiva, e a corrente 1 entra no negativo da polaridade que eu assumi. Então ela vai ser menos I1. A tensão do capacitor 2, a corrente eu tenho que é menos J2 vezes 2 entra no sentido positivo, menos 5 com ângulo de 0. É a corrente 3. Mais a tensão do resistor, que vai ser 4 vezes I2. Tudo isso igual a 0. Faço que nem eu fiz ali em cima, começo agora a separar tudo que é relativo à variável I1, no caso eu tenho aqui o I1 multiplicando por menos J2, isso aqui vai ficar J2, depois é só isso, não tenho mais nada, sigo agora para a variável I2, no caso aqui da variável I2 eu tenho menos J2, depois eu tenho menos J2 aqui também, e 4. E passando para o outro lado, eu tenho menos 5 com ângulo de 0 multiplicando por menos J2. No caso, então, aqui, isso aqui vai ficar, esse menos com esse aqui vai ficar positivo, contudo, quando eu passo para o outro lado, ele fica negativo. Então, fica menos 5 com ângulo de 0 graus, multiplicado por J2. Certo? Daí aqui a gente já pode resolver algumas coisas. Esse menos J2 com esse menos J2 vai ficar menos J4. Aqui tá certo. E aqui, 5 com ângulo de 0 vezes J2 vai ficar simplesmente menos 12, 5, 10, menos J10. Perfeito, gente. Encontrei duas equações de malha. E agora eu consigo fazer
um sisteminha aqui, tá? Eu vou simplesmente colocar isso aqui no HP. Para eu saber, ó, essa corrente aqui, que é a corrente I0 da fonte decorrente, ela, se vocês forem ver aqui, ela é o contrário da corrente 2. Então, no momento que eu encontrar essa corrente 2 através desse meu sistema de equações, eu vou ter a resposta desse exercício, tá? Então, eu vou jogar agora essas equações lá no HP. Vamos lá, então. Eu vou entrar em Numeric Solve, Linear System, edito a minha matriz A. Primeiro é 8, 8. Depois eu tenho aqui 0, 0, 2, isso. Passo para a segunda equação. Aqui eu tenho 0, 2. E depois eu tenho 4 menos 4. Matriz de resultados. Epa, epa, epa. Cancela, edita. Agora sim. Matriz de resultados aqui eu tenho 0,50, ou seja, parte real 0. Parte imaginária 50. Depois aqui embaixo eu tenho 0 menos 10. Agora eu colho os resultados. Então eu tenho que o I1 é 3,95. Deixa eu colocar aqui embaixo. O resultado disso aqui, não, vou colocar aqui do lado. I1 é 3,95 e I2 é 2,89. Vou verificar o ângulo. 48,01. E o I2 é menos 23,96. 6 amperes. Tá. Beleza, gente. Encontramos o nosso I2. Então, a gente sabe agora que I0 da fonte decorrente vai ser igual a menos I2. Ou seja, menos 2,89 com o ângulo de menos 23,96 graus. Beleza. Temos aqui a corrente de saída para a fonte de tensão. Temos a corrente de saída para a fonte decorrente. Vamos substituir agora cada um desses valores lá no slide principal e encontrar a nossa corrente total. Tá. E 0, portanto, vai ser igual a menos 2,89 mais fonte de tensão. Vamos jogar isso aqui no HP. Eu tenho 2,89 negativo com um ângulo de 23,96. Negativo. Passo para o lado. Somo. Eu tenho 3,33 com um ângulo de 134,97. 97. Certo. A minha corrente total, portanto, deu 6,11 com um ângulo de 144,75 graus, amperes. Pronto, gente. Encontramos a nossa resposta final. Tá?
Quando que eu devo usar o método da superposição? Bom, quando vocês encontrarem um circuito que vocês acharem ele extremamente complexo, ou que talvez fique muito mais simples vocês desativarem algumas fontes e calcular o seu resultado, utilizem o método da superposição. Apesar daqui no passo a passo dizer para desligar todas as fontes independentes do circuito, não é necessário às vezes. Por exemplo, digamos que você tenha 3 fontes ali no teu circuito e uma delas complique a análise, desativa só aquela. E aí faz todo o cálculo com as outras 2 fontes e depois você reativa aquela e desativa essas outras 2 fontes. Tem circuitos que fazendo isso tu consegue simplificar enormemente o teu cálculo, porque às vezes acaba ficando só como o paralelo de impedâncias, e aí para te encontrar uma determinada corrente ou uma determinada tensão, tu utiliza simplesmente a lei de Ohm das impedâncias ou algum divisor de tensão, tá? Então tá, pessoal. Obrigado e até o próximo exercício.